Fala pessoal, tudo bem? Professor Tiago Pereira aqui do Portal Advocacia na Prática. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Descomplicando o Previdenciário, onde eu te mostro os bastidores dos meus processos, o passo a passo das minhas ações, o que eu fiz que deu certo, que não deu certo, as estratégias processuais que eu adoto aqui, desde o atendimento ao cliente até o recebimento dos honorários, ou seja, a gente passa por todo o processo de atendimento dentro da área previdenciária. Nós temos também a nossa série Descomplicando o Trabalhista, mas agora a gente está numa série de episódios aí, diante das modificações da reforma, trazendo para vocês algumas alterações, algumas novidades, e o que a gente vai falar hoje é de uma ação em que envolve auxílio doença de uma pessoa que era portadora de câncer de mama, tá? Esse processo ali é de 2015, eu estou agora distribuindo o cumprimento de sentença, na verdade já distribuí o cumprimento de sentença para pagamento de alguns atrasados e principalmente honorários de sucumbência, tá? Nesse processo interessante é que a minha cliente ela recebeu o auxílio doença até agora, desde 2015. Ela começou a receber por meio de tutela de urgência, inclusive eu tive que brigar nesse processo para conseguir manter a tutela de urgência que foi concedida na época. E o nome do episódio é o agravo regimental que salvou o benefício da cliente, tá? Teve essa peculiaridade do agravo regimental, um agravo interno que eu tive que interpor para poder manter a decisão de piso, que era uma decisão interlocutória, uma decisão precária que mantinha o seu benefício. E vou contar como ela chegou até mim no escritório. Bom, na época eu trabalhava num outro escritório, que eu tinha uma sociedade, e usava muito o Google para fazer publicidade do escritório. Até hoje eu uso, né? Inclusive a gente está reformulando o nosso site, eu estou reformulando as palavras-chave que as pessoas estão buscando o advogado aqui na minha cidade e estou investindo bastante nisso. E na época ela me achou no Google. Pesquisou lá como advogado previdenciário em Indaiatuba, apareceu o meu anúncio, o meu site, ela acabou me achando lá. Veio para o escritório, na época ela estava começando a se recuperar no tratamento quimioterápico. Inclusive ela estava com pouco cabelo, o cabelo estava começando a crescer e ela já tinha feito a mastectomia. Enfim, era uma situação um pouco complicada, porque ela estava afastada do trabalho, ela trabalhava na época, né? Desculpa, ela tinha sido mandada embora do trabalho e logo em seguida ela começou a fazer o tratamento quimioterápico e entrou pelo INSS, ficou afastada 2 meses, depois o INSS fez uma nova perícia, revisou o benefício, ela acabou perdendo o benefício. Veio até mim então com a cartinha de deferimento do INSS. Aqui é importante, antes de você tomar qualquer decisão dentro do processo previdenciário, seja administrativo ou judicial, você entender em que momento que está o seu cliente, qual o momento que ele se encontra ali no seu escritório. É o primeiro benefício? É o primeiro requerimento? É um requerimento que já foi cessado? Até por uma questão aqui do auxílio-doença, foi feito pedido de prorrogação, que muitos advogados erram, distribuindo a ação logo em seguida que o benefício ele é cortado, ele é cessado, por conta de uma alta programada. E aí o segurado, ele chega no escritório e fala o seguinte para o advogado, eu dei entrada no benefício foi concedido e agora acabou, não estou recebendo mais. E aí, o que eu faço? Aí o advogado vai entrar com a ação. Aí o juiz indefere por ausência de interesse de agir, porque não houve o pedido de prorrogação, né? Tem que ser feito esse pedido. O que é esse pedido, Thiago? Faltando 15 dias para o término do benefício, o segurado ele tem que ligar no INSS e pedir uma nova perícia para a prorrogação do benefício. 15 ou 30 dias, não me recordo agora. E aí, se não é feito isso, não há interesse de agir porque já havia uma alta programada. O INSS não negou o benefício, já havia uma alta e o segurado é que não fez o requerimento. Então precisa entender qual que é o momento que o cliente chegou até você para saber se você já vai entrar com ação mesmo, direta, uma ação judicial, ou se você vai fazer o requerimento administrativo no meu INSS, tá? No caso dessa minha cliente, ela tinha feito o pedido e tinha sido negado. Ela fez o pedido de prorrogação, fez a perícia e o INSS negou o benefício, dizendo que não havia mais incapacidade. E na hora de fazer a documentação, de levantar a documentação, uma coisa importante que eu precisava ter era um laudo pericial posterior ao primeiro afastamento. Por quê, Thiago? Porque veja, eu preciso comprovar para o juízo, uma coisa que o INSS não se atentou na hora do laudo,
é que a minha cliente ela permanecia incapacitada. Então eu precisava de um laudo médico posterior ao primeiro laudo que ensejou o primeiro afastamento. E aí eu comprovaria que a situação de incapacidade ela permanece ou até mesmo se agravou, no caso da minha cliente, tratamento quimioterápico, e ela tinha um problema cardíaco também que alterava os batimentos cardíacos por conta do tratamento. Aí o médico resolveu, não, vamos cessar a químio e vamos esperar normalizar essa situação do sistema cardíaco. Vamos tentar manter aqui a quimioterapia depois que o seu problema cardíaco tivesse resolvido. E aí foi que eu pedi para ela trazer novos laudos. Ela fez um laudo médico, ela fez um exame médico após essa prorrogação indeferida. Isso foi primordial para que o juízo de piso e o próprio tribunal, em sede de agravo interno, mantesse a decisão de que ela deveria receber o benefício enquanto não tivesse tido a sentença, e isso em tutela de urgência, tá? Então vamos lá. Bom, eu fiz aqui a petição inicial, né? E nos fatos é o seguinte: a autora é atualmente portadora de câncer de mama, tendo realizado uma mastectomia direita, retirada da mama direita em 11/11/2013 e submetida posteriormente a tratamento quimioterápico. Atualmente está em tratamento quimioterápico recebendo medicação intravenosa chamada Herceptin, para a posterior reconstrução da mama direita, realizando 12 ciclos dos 18 programados. Ela tinha 18 quimioterapias para fazer, mas ela só fez 12. Diante da gravidade da doença e a incapacidade que lhe acomete, a autora requereu o benefício dia 21/1/2014 junto à autarquia ré. E o benefício foi pago até 30/11/2014. Ela fez o pedido de prorrogação, né? A alegada e a ré, que seria o INSS, negou sob a alegação de não constatação da incapacidade laborativa. Em decorrência da quimioterapia, a autora fora diagnosticado, laudo médico em anexo, com queda de fração da ejeção cardíaca, insuficiência cardíaca, e encontra-se em observação no presente momento diante da alteração da capacidade cardiovascular que pode comprometer o tratamento quimioterápico, sendo mais um motivo para a incapacidade laboral. Ou seja, ela teve que parar o tratamento quimioterápico por conta dessa insuficiência cardíaca, e ela trouxe um laudo médico dizendo, não dá para continuar com a quimioterapia por conta dessa situação. Então ela tinha que, era ministrado um medicamento para ela, que voltava a ter a insuficiência cardíaca, e assim ela, após alguns meses, ela poderia entrar na quimioterapia novamente. E aí eu peço a tutela de urgência, né? Dizendo que na época era o CPC de 73, né? Até fundamento no artigo 273 do CPC, com o fumo bonis iuris e o perigo in mora, né? A verossimilhança das alegações, né? E o perigo na demora. E aí, o que aconteceu? Eu não vou falar muito aqui da petição inicial, tá? Porque eu já falei isso no episódio anterior, como que é que eu faço a minha petição. A gente está falando de um benefício por incapacidade, que tem como contingência a incapacidade total temporária, né? Que no caso, para aqueles acometidos de doença capaz de incapacidade para o labor, é concedido o benefício ao segurado que, havendo cumprido o período de carência, ficará capacitado para o seu trabalho ou sua atividade habitual por mais de 15 dias. Verifica-se em caso que a requerente tenha a qualidade assegurada e preenche o período da carência para concessão do benefício. Os laudos trazidos nos autos demonstram que o perito da autarquia encontra-se equivocado, pois que a autora continua em tratamento quimioterápico, faltando ainda 6 ciclos. Ainda, o laudo que constata a insuficiência cardíaca demonstra na linguagem técnica a gravidade do tema, quando constatado que a fração de ejeção de uma mulher normal é 0,55 e o da autora é de 0,45. Como já declinado, são 2 motivos que culminam na incapacidade e assim vai. Aí eu trago aqui o fundamento, que está lá no artigo 42 da Lei 8.213, né? Que é o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, que ela deve ser laboral, uma incapacidade laboral permanente da autora, e faz jus à conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Mas durante o curso da ação, constatou-se pelo laudo médico que era temporária essa incapacidade, não permanente. E aí eu não consegui aposentadoria por invalidez, somente o auxílio-doença. Só que, como eu falei, ela estava recebendo até agora, até 2 meses atrás, ela voltou a trabalhar. Ela voltou a trabalhar, se sentiu melhor, terminou já o tratamento quimioterápico dela e ela voltou a trabalhar. Não esperou o INSS dar alta programada novamente ou revisar o benefício dela. E aí ela perdeu o benefício. Agora a gente está tentando a aposentadoria dela, tá? Aí faço os pedidos, tal, enfim. Aí vem a decisão de piso, olha só.
Trata-se de ação ordinária na qual o autor ingressa com pretensão tal. A partir da leitura dos documentos atrelados na inicial, nota-se que o autor possui um quadro de incapacidade para o trabalho, devendo necessitar de tratamento permanente. Por outro lado, limitou-se ao Instituto Nacional de Seguro Social a tecer considerações de ordem genérica acerca do retorno da incapacidade laboral. O perigo de mora decorre da natureza alimentícia do benefício previdenciário bloqueado, que se destina a prover subsistência do segurado. Isso posto, conceda antecipação de tutela jurisdicional a fim de determinar no INSS o imediato restabelecimento do benefício objetivado por prazo de 48 horas. Inclusive, todas as minhas iniciais, quando eu peço a tutela, eu peço para que o juiz fixe umas trientes. Multa diária em caso de não cumprimento da decisão, e aqui no caso R$100 por dia. Eu tenho um processo aqui que o INSS demorou mais ou menos quase 8 meses para restabelecer um benefício. E agora eu vou executar a multa, que é R$100 por dia. Então põe aí, dá mais ou menos uns R$3.000 por mês, né? 8 meses. Então a gente vai executar essa multa no cumprimento de sentença, tá? E assim, o INSS não foi recorrer. Eu fui lá todos os meses, 8 meses, pedindo excelência, o INSS não cumpriu a decisão. E mesmo assim, o INSS demorou. E aí, beleza, foi o ofício, né? O ofício para que o INSS cumprisse. E aqui veio o ofício recebido, ó. Geralmente, essa informação aqui, esse é o documento de cumprimento da decisão judicial, tá? Geralmente é uma comunicação para o juiz, ó, vem o número do processo, a autora, o número do benefício que foi estabelecido, e aqui vem duas informações importantes que você precisa saber, que é a DIB e a DIP. A DIB é a data de início do benefício, tá? Quando foi que o benefício foi instituído. No caso da minha cliente, ela fez um novo requerimento no dia 21/1/2014. Então a data de início do benefício deve ser, no caso aqui, na data da prorrogação, do pedido de prorrogação, quando deveria iniciar o benefício dela se o INSS não tivesse negado. A data de início do pagamento é a data de restabelecimento, ou seja, o benefício dela terminou no dia 18, se não me engano, de janeiro, o benefício anterior. E a data de início do novo benefício foi feito no dia 21. Então a data de início do pagamento tem que ser no dia posterior ao do benefício que cessou, que teve a alta programada, tá? Porque aí era para ter sido feita a perícia, se tivesse sido procedente a perícia, ele iria iniciar no dia seguinte. O segurado não pode estar descoberto em nenhum dia se a doença ela permanece, se a incapacidade permanece. Então, constatando administrativamente o INSS que havia a permanência da incapacidade, ela deveria continuar recebendo. Mas no caso aqui, como foi feito por via judicial, então eles colocaram a data de início do pagamento dia 19. Na verdade, essa data de início do benefício deveria ser no dia 19 também. Agora eu não sei porque está dia 21 aqui, porque foi o dia acho que ela foi fazer a perícia, a nova perícia de prorrogação e foi negado, tá? E aqui tem o número do servidor, né, que foi feito, o início do cumprimento da tutela, né? Enfim, mas ela estava lá recebendo, aí veio o INSS com a contestação, a contestação do INSS é padrão, dizendo que o laudo pericial do INSS presume-se verossímil, que goza de presunção de veracidade, que deve ser considerado para julgamento da ação, muito embora o juiz faça a nomeação de um perito novo dentro do processo para auferir a capacidade laboral, enfim. Aí ela me liga, eu estava inclusive indo para Campinas para uma audiência, ela me liga, Thiago, tô desesperada. Falei, o que aconteceu, fulana? Falei, então, fui lá receber o benefício e está bloqueado, o benefício está bloqueado. O gerente da agência, do banco, falou para mim que o INSS bloqueou o benefício. E aquilo que ela iria receber, que seria referente ao mês anterior, que já estava valendo a decisão, o INSS bloqueou sob o argumento de que se ele conseguiu reverter essa decisão, ela não era válida, então o benefício não era devido. Então ela já tinha bloqueado o que ela iria receber dali para frente e o que ela tinha para receber de um mês atrás. Ela recebeu só 2 meses. E nesses 2 meses, o que o INSS fez? Agravou da decisão, entrou com agravo do instrumento. E aí no agravo do instrumento veio a contestação, me manifestei sobre a contestação, isso tudo antes do agravo, tá? Aí veio o agravo do instrumento no dia 6/4/2015, que foi juntado aos autos. Por que demorou tanto, né? Mas e o prazo, Thiago? O INSS não tem o prazo ali para poder recorrer do agravo do instrumento, para recorrer da decisão interlocutória?
O agravo de instrumento na época ali já era digital, né? E o que aconteceu nesse meio tempo? O INSS fez o agravo, o tribunal, ao invés de me intimar para se manifestar sobre o agravo, ele não me intimou e foi para julgamento. Teve a decisão do agravo e foi deferido o agravo. E aí o agravo do instrumento foi juntado nos autos dia 6/4. E aí, antes mesmo do juiz determinar a suspensão do benefício, o próprio INSS de ofício fez isso, administrativamente, com base na decisão do agravo. E aí veio o agravo do instrumento, falando que, olha só, olha qual foi a decisão do agravo. Fundamentação. Para a concessão do auxílio-doença, deve-se verificar a incapacidade do segurado para o trabalho por mais de 15 dias. No caso em análise, ao que tudo indica, foram preenchidos os requisitos da carência. Assim, quando a incapacidade assegurada para o trabalho, entendo não existirem indícios suficientes para a presença do requisito. Constam dos autos documentos oriundos do folhas 16 e 18, os quais apenas descrevem a enfermidade apresentada pela paciente, sem contudo mencionar qualquer incapacidade atual desta para o trabalho ou atividades habituais. Como se os médicos hoje atestassem de forma autônoma a incapacidade de trabalho. Não tem, é difícil, pessoal. Nenhum médico vai dar um laudo dizendo que a pessoa está incapacitada para o trabalho. É bem difícil isso para fins previdenciários. É bem difícil isso acontecer, tá? E aí veio uma jurisprudência e tal, mas olha que engraçado aqui no final, ó. A perícia médica realizada pelo INSS se reveste de presunção de legitimidade que não pode ser afastada pela simples apresentação de outros atestados médicos. Aí vem a decisão. Oportunamente reitera-se os autos à vara de origem. Proceda a secretaria tal. Olha a data, 12 de maio de 2011. 12 de maio de 2011. E aí, o processo foi julgado em 2015. Mas veio a data do acordo em 2011. Ou seja, pegaram um acordo padrão e utilizaram para a decisão sem adentrar mesmo no mérito. Não contente com isso, eu fiz uma petição dizendo que o Tribunal Regional Federal decidiu o agravo sem ter me intimado e o INSS não juntou a cópia do agravo no prazo legal, juntou depois, isso quase 3 meses depois da decisão. Então, por esses dois motivos e mais o mérito, eu resolvi recorrer, resolvi me manifestar aqui sobre a defesa, né, e sobre a petição de folha 74 e 77, que isso no juiz de piso, que eu não tinha sido intimado do agravo. Eu não tinha sido intimado para apresentar a contraminuta de agravo. Só que o juiz de primeiro grau falou assim, olha, isso aqui não é comigo, isso aqui é com o tribunal que deveria intimar, tá? O tribunal, antes de decidir, deveria se manifestar, te dar a oportunidade de se manifestar. Beleza. Aí nisso, eu fiz um agravo regimental. Porque como eu não conseguiria resolver isso no juiz de primeiro grau, não dava para resolver isso ali na primeira instância, eu fiz um agravo regimental e peticionei no tribunal, tá? Interpus no tribunal. E aqui vem, né, determinar o restabelecimento do benefício, tal, trata-se de agravo de instrumento, aí depois do agravo de instrumento vem um agravo regimental. Esse aqui é meu agravo regimental, ó. É uma peça simples, tá? Com endereçamento para o tribunal, você tem que mandar para o desembargador relator da turma que julgou o agravo de instrumento, e aqui no meu caso era a 7ª turma do TRF da 3ª região. Fui lá aqui em Campinas, na verdade, tem um protocolo integrado. Às vezes você tem que ir lá protocolar no tribunal. Existem varas federais que têm protocolo integrado, que encaminha para o tribunal. Eu estava no prazo, né, do agravo regimental, porque eu tinha sido intimado da decisão do agravo. E aí eu fiz aqui o agravo regimental, primeiro já falando da tempestividade do recurso, tá? Qual que é o fundamento, Thiago, para o agravo regimental? Na época, era o artigo 557, parágrafo 1º do CPC, e também você tem que fundamentar no regimento interno do tribunal. No caso, o artigo 250 aqui do TRF3. Só que eu não me recordo agora qual que é o do CPC de 2015, tá? Porque isso aqui era na época do CPC de 73. E aí eu fiz o agravo regimental. Primeira coisa eu falo da tempestividade, olha só. Embora a autora não tenha sido intimada de qualquer ato processual do presente agravo de instrumento interposto pela ré, aquela ficou sabendo da decisão hora gravada no momento da sua juntada aos autos principais. Porque o que acontece? Antigamente, antes não tinha o processo digital e o CPC de 73 previa que tinha que juntar a cópia do agravo, da interposição do agravo no processo principal, correto?
Hoje não mais, não tem necessidade, mas eu ainda assim junto, porque o processo é digital, tal, mas eu ainda junto. Então naquela época ela juntou o agravo de instrumento no processo principal e aí que eu fiquei sabendo, né? Aí que eu fiquei sabendo. E aí ela já tinha sido intimada, ela já tinha sido bloqueado o benefício da minha cliente. A decisão ora gravada foi exarada publicada no dia 31 de março de 2015, começando o prazo no dia 1º de abril de 2015. Todavia, nos termos da portaria 478 de 2014, os prazos processuais deste tribunal ficaram suspensos do dia 1º/4 ao dia 5/4, iniciando-se novamente no dia 6/4. E considerando a interposição deste agravo a data do dia 9/4, eu respeitei o prazo de 5 dias legal, prazo de 5 dias para poder interpor o agravo regimental. Então você tem um prazo de 5 dias, segundo o regimento interno e segundo o Código de Processo Civil. E aí, trago uma síntese dos fatos. Olha só, a autarquia insurge-se contra a decisão do juiz de primeiro grau, nos autos número tal, que concedeu em sede de tutela antecipada o restabelecimento do benefício. Para tanto, a autarquia interpôs agravo instrumento. Este tribunal deu provimento ao recurso por decisão monocrática do relator da 7ª turma, com base na ausência de incapacidade laboral e conflito entre os laudos apresentados. Vamos lá, vamos continuar. Tal agravo não merecia provimento por estar manifestamente inadmissível ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade e presente o cerceamento de defesa da agravada não delimitada para apresentar, não intimada para apresentar a contraminuta do agravo. E aí eu ataco a questão aqui processual, tá? Eu não ataco o mérito. Poderia atacar o mérito, mas eu não ataco o mérito agora, só depois. Para falar, mas ela está incapacitada, olha o laudo médico aqui e tal, enfim. E aí eu trago aqui, ó, nos termos do artigo 527, inciso 5 do Código de Processo Civil, ao receber o agravo, o tribunal deverá intimar o agravado na mesma oportunidade, por ofício ou intimação dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 10 dias, que é a contraminuta de agravo de instrumento que você vai apresentar. De certo que o legislador plasmou o referido artigo sob o prisma do contraditório, dá oportunidade para outra parte se manifestar. A decisão deste tribunal deu provimento ao recurso, ainda que exarada sob a ótica do artigo 557, parágrafo 1º-A, que é uma decisão monocrática, não respeitando o princípio do contraditório pela defesa. E aqui, ó, eu trago o seguinte, que poderia o tribunal não me intimar se o agravo ele não fosse provido, tá? Mas como foi provido, alterou a situação processual da parte, então teria que me intimar para me manifestar, mas não me intimou. Trago uma jurisprudência em recurso especial, em suma, a decisão deste tribunal é manifestamente contrária, tal. Aí, depois eu trago também a demora, ó, a ausência da juntada do agravo instrumento nos autos principais. Como já declinado acima, o presente agravo é manifestamente inadmissível por não preencher o requisito da admissibilidade previsto no artigo 526, que antigamente, para que fosse aceito o agravo, para que o agravo tivesse todos os requisitos de admissibilidade preenchidos, tinha que ser juntado cópia do agravo do instrumento no processo principal. E, no caso, o INSS não fez essa juntada. O agravante não juntou os autos principais às cópias da petição e do comprovante de sua interposição. O que o INSS fez? Cagada do estagiário, né? Vamos lá. Ele não juntou nos autos digitais, mas o que o INSS fez? Pegou uma cópia do agravo e foi lá protocolar fisicamente no processo. E aí fez o protocolo, mas na hora, não sei o que aconteceu na vara, eles pegaram o protocolo e colocaram lá no arquivo, mas não juntaram no processo. Nem a própria vara pegou e digitalizou o documento e juntou no processo. Não, o INSS foi lá e protocolou fisicamente. Não pode. Era processo digital. Não podia juntar nos autos, o processo físico, né? Somente a título de observação, vê-se da decisão agravada que não houve uma minuciosa apreciação dos autos na sua apuração, de certo que a decisão é cópia integral de decisões em casos análogos antigos. Eu dou até uma cutucada no tribunal, dizendo, ó, que vê-se pela data em que consta na decisão, 12 de maio de 2011, bem como de que em pesquisa no site do tribunal, os dizeres são basicamente os mesmos de outras decisões não tão semelhantes ao caso. Data vênia, não se faz justiça prolatando decisões integralmente iguais para casos análogos, se em cada caso a doença que acomete o incapacitado é diferente, com um diagnóstico diferente. Isso porque modifica integralmente a situação financeira dos segurados, tal. Enfim, dou uma cutucada no tribunal. E aí veio a decisão do agravo regimental. Ó, trata-se de agravo legal, previsto no artigo 557 e no regimento interno, tal.
Assiste razão agravante. Ó, sustenta agravante, incita que a decisão monocrática foi proferida ao arrepio da lei, já que afrontou os princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório ao não lhe conceder prazo para apresentar contra-minuta. Só que olha que engraçado, o próprio tribunal, ele traz isso nas razões, no relatório. Só que na decisão, o tribunal revê a matéria, revê a documentação médica e dá provimento ao agravo legal, não com base nas minhas argumentações, mas com base na incapacidade laboral da segurada. Olha só, o risco de dano irreparável, tal. Vamos lá. No caso em análise, ao que tudo indica, foram preenchidos os requisitos da carência, motivo pelo qual o INSS não reconheceu administrativamente o direito ao benefício. É certo que a perícia médica realizada pelo INSS se reveste de presunção de legitimidade, que não pode, em princípio, ser afastada pela simples apresentação dos autos. Entretanto, nesse caso específico, constam dos autos vários documentos médicos, dentre os quais relatório médico confeccionado em 3 de 1 de 2015, o qual atesta que a paciente encontra-se em tratamento oncológico de quimioterapia devido à patologia de câncer de mama direita. Trata-se de relatório recente, lembra que eu falei no começo do episódio que é importante ter uma documentação médica atual, posterior ao laudo que deu ensejo ao primeiro benefício, ao primeiro afastamento? Trata-se de relatório recente elaborado posteriormente à data em que o INSS teria realizado a última perícia médica em âmbito administrativo, o que revela fortes indícios de que a agravada estaria sim incapacitada para o trabalho, ainda que temporariamente. Além disso, trata-se de verba alimentícia e diante do desemprego da autora, conforme se verifica pela consulta feita ao CNIS. Tal. E aí, com tais considerações, em juízo de retratação, ou seja, ele nem pôs a mesa, nem foi a mesa, porque o agravo regimental é o seguinte, é contra a decisão, você pode interpor contra a decisão monocrática em agravo de instrumento, tá? Não pode contra acórdão do colegiado, agravo legal. E aí, o que acontece? Você provoca o juízo de admissibilidade, o juízo monocrático, a pôr na mesa a discussão do agravo de instrumento. Ele nem pôs a mesa. Em sede de juízo de retratação, porque ele recebendo agravo regimental, ele poderia se retratar da decisão monocrática. E foi isso que esse desembargador fez. Ele não proveu o agravo de instrumento e acolhe o agravo regimental, mantendo-se a decisão de piso, mantendo a decisão do meritíssimo do juiz Acó, tal como lançada. E aí vem o ofício, tal. O que aconteceu? O juiz de primeiro grau intima o INSS para voltar a manter o benefício. Tiago, como que ficou seus honorários nessa situação, né? Bom, primeiro, eu cobrei 30% sobre os 5 primeiros benefícios. Isso mesmo que em sede de tutela de urgência. E aí foi feito o pagamento, né, dos 2 primeiros, aí o INSS bloqueou o benefício. E aí quando voltou, ela recebeu atrasado. Ela recebeu atrasados os outros meses enquanto discutia essa questão do agravo regimental. Quando veio os atrasados, ela me pagou 30%, que deu mais ou menos 7 mil reais de honorários. E aí veio o laudo pericial. O laudo pericial concluiu, vamos pegar aqui direto a conclusão do laudo. Deixa eu ver aqui, qualificação da autora, tal. Deixa eu pegar aqui direto a conclusão para poder passar para vocês. Exame físico. Total e temporário, ó. Baseado nos fatos expostos e na análise de documentos, conclui-se que a autora apresenta incapacidade total e temporária. Eu rebati o laudo dizendo que era uma incapacidade permanente por conta da doença, que ela não estava 100% curada, né? E que essa doença poderia voltar, enfim. E aí veio o despacho para se manifestar, fiz a manifestação, mas mesmo assim o laudo se manteve da mesma forma. Aí veio a sentença, vamos pegar aqui a sentença, ofício, tal, petições, intimação. Aqui vem a sentença. Ó. A sentença julgou, com base no laudo médico, procedente procedente ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez, só que deferiu a tutela antecipada requerida na exordial para a implementação do benefício no prazo de 30 dias e o INSS tinha que voltar ao benefício novamente. Tá? E aí ela ficou recebendo esse benefício até então, até agora. E agora a gente... o INSS apelou, tá? Só para você ter uma noção, aí o INSS apelou, enquanto isso ela continuou recebendo o benefício do INSS até então. Por isso que não teve atrasados, não teve muito atrasados. Eu vou mostrar aqui o cumprimento de sentença, eu tive poucos meses de atrasados só.
Mas o que chamou a atenção foi os honorários, sobre o total dos benefícios que ela recebeu dentro desse período, tá? O INSS apelou, aí o tribunal manteve a apelação, né? Manteve a condenação, tá aqui o acórdão. Aí veio o despacho para dar início ao cumprimento de sentença. Ó, isso aqui foi recente, foi agora em novembro de 2019. Ó. Em fase do trânsito em julgado, alusiva à sentença acima proferida, intima-se requerente ora credora que, caso tenha interesse na implementação da execução do título judicial, deverá proceder o protocolo da petição como intermediária em incidente de cumprimento de sentença, que será cadastrado pela serventia nos termos do artigo 917, tal. Bom, quando você tiver uma ação previdenciária que agora vai ser feito o cumprimento de sentença, você deve distribuir um incidente processual de cumprimento de sentença. E lá você vai trazer o cálculo atualizado do débito junto já com os honorários de sucumbência. E aqui foi o que eu distribuí dia 10/2 agora, ó, de 2020, foi recente, né? Vamos ver como que tá essa situação aqui, porque o INSS se manifestou impugnando os meus cálculos. Pelos meus cálculos, a minha cliente tem para receber, ó, R$ 218.197,80. Só que esses 218 ela recebeu durante todo esse tempo, porque o benefício dela era alto, o valor dava 4 mil e pouquinho, e ela recebeu em sede de tutela de urgência, tá? E aí os honorários de sucumbência vêm sobre esse valor, porque o INSS teve que pagar todo esse período, né, de benefício. E teria que pagar se fosse atrasado também, se não tivesse pago. E aí só os honorários de sucumbência deram R$ 21.319,79. De atrasados, ela recebeu pouco, deu 8 mil e pouquinho de atrasado, porque o INSS deixou de pagar 2 meses lá. E aí eu vou cobrar 30% sobre esses 8 mil e mais os meus honorários de sucumbência que eu também distribuí aqui no cumprimento de sentença. E aí o INSS vem impugnando, dizendo que não tem que pagar honorário de sucumbência porque o juiz condicionou o pagamento sobre o artigo, deixa eu pegar aqui, artigo 535, deixa eu ver aqui, é o artigo da própria lei 8.213, ó, condenados, artigo 129, parágrafo único do artigo 129 da lei 8.213, que diz que lá, quando há uma discussão judicial de benefício por incapacidade em decorrência de acidente de trabalho, não há condenação do INSS quanto aos honorários de sucumbência se correr na justiça estadual. Só que no caso aqui, o benefício não era em decorrência de acidente de trabalho, era um benefício previdenciário B31, comum, o B31. Então, nesse caso, não se aplica. É que era uma decisão padrão do juiz, então foi colocada lá, inclusive agora, na impugnação, o juiz me mandou me manifestar, eu vou falar, excelência, houve um erro material aqui na sentença, porque não se trata de benefício por incapacidade em decorrência de acidente de trabalho, é um benefício comum. Só estou usando a justiça estadual para julgar esse processo porque na minha comarca não tinha justiça federal e não valia aquela regra da lei 13.874 ou 13.846 que alterou a competência delegada, tá? Então agora eu vou me manifestar, né, sobre essa decisão, sobre essa impugnação do INSS e aí vamos ver quais vão ser os próximos capítulos, mas provavelmente eu vou receber os honorários de sucumbência e mais os atrasados da minha cliente, tá? Bom, o processo é um pouco complicado, um pouco demorado, a gente tem que entender as estratégias processuais aqui, saber a linha processual. Tiago, como você sabia que era agravo regimental, que tinha que fazer, agravo interno, Processo. Eu sempre ouvi na faculdade que se você quer ganhar dinheiro na advocacia, você tem que ser um bom processualista e um bom estrategista. Conhecendo o processo a fundo, você consegue resolver a situação do seu cliente e não deixar escapar aí a chance, que nem no caso da minha cliente. Poderia ter deixado em sede de agravo de instrumento, por isso mesmo, né? E aí o INSS iria acessar o benefício dela, mas consegui manter até então e agora ela está colhendo os frutos disso e eu também, beleza? Se você curtiu esse episódio, curta, comente aqui embaixo, compartilhe e marque seus amigos, lembrando que a gente também tem ele em podcast, que a gente distribui aí nas nossas plataformas Advocacia na Prática. Um forte abraço, até o próximo episódio.